Tudo bom, gente? Vamos falar sobre o sangramento da segunda metade da gestação. Quando falamos dessa parte do estudo da obstetrícia, nós precisamos de dois diagnósticos diferenciais. São os primeiros que nós pensamos: descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Eles dominam as questões de sangramento da segunda metade da gestação, mas nós também precisamos saber os diagnósticos diferenciais. Primeiramente, porque as questões precisam encher lá as opções de resposta e acabam colocando esses diagnósticos diferenciais para tentar derrubar algum aluno que não está prestando atenção na questão, ou mesmo eles tentam fazer umas pegadinhas, umas questões um pouco mais raras, acabam colocando como diagnóstico esses diagnósticos diferenciais: secretismo placentário, rotura uterina, rotura de vasa prévia e rotura de seio marginal. Então precisamos dominar isso aqui. Esse diagnóstico diferencial tem que estar muito claro na cabeça de vocês e ver os sinais que vão nos fazer pensar em diagnósticos diferenciais dos sangramentos da segunda metade da gestação. Vamos começar pelos principais, então, começando especificamente pelo descolamento prematuro de placenta, DPP, para os mais íntimos. O DPP é a separação da placenta normo-inserida com mais de 20 semanas de gestação e antes do feto. Então, primeiramente, o DPP não é aquele secundamento normal que ocorre lá no final do trabalho do parto: sai o bebê bonitinho, depois vai lá e sai a placenta. Esse secundamento é fisiológico, porque a placenta saiu depois do feto. Nesse caso aqui, a placenta está tentando sair antes, está se adiantando no processo. Isso aqui está errado. Por quê? Quando ela sai antes, o bebê está lá dentro ainda. O bebê dentro do útero, ele não respira. Então, quando a placenta sai, que é responsável pelas trocas gasosas, que é responsável por passar os nutrientes maternos para o feto, isso acaba acaba sendo interrompido. Então, essa saída da placenta, esse descolamento da placenta anteriormente ao feto, resulta em sofrimento fetal, que nós vamos ver que é bastante característico do quadro de TPP. Outra coisa importante: a placenta tem que ser normo-inserida. Então, se eu tenho uma placenta prévia, ela não pode ser chamada de DPP, descolamento prematuro de placenta. Ela pode até acabar descolando, mas não é o mesmo mecanismo. Nós vamos ver que na placenta prévia também tem sangramento, porque a placenta, na verdade, está em cima do orifício interno do útero, mas nós não chamamos de DPP. Para ser descolamento prematuro de placenta, ela tem que estar obrigatoriamente norma-inserida. E por último aqui no conceito, com mais de 20 semanas, porque se por acaso ocorrer um DPP com menos de 20 semanas, não é tão comum assim, mas caso ele ocorra, nós na verdade vamos estar diante de um abortamento. Então aqui tem que ser na segunda metade da gestação, e quando eu tenho na primeira metade da gestação, eu tenho um abortamento. Então, esses são os conceitos importantes em relação ao DPP. E como eu já acabei de falar, acarreta risco para o feto, isso é muito claro. Eu perdi a área que trocava tanto nutrientes quanto gases do feto para a gestante, mas também tem risco para a gestante, isso é muito importante. A paciente vai sangrar, sangra bastante, eu tenho risco de coagulação intravascular disseminada, eu tenho muita complicação para gestante também, não só para o feto. O DPP ele é classificado de 3 formas. Na verdade, são 4 formas. O primeiro é o DPP assintomático, quando nós temos o grau 0 de classificação. É um diagnóstico que, na verdade, nós não fazemos na clínica. Esse é um diagnóstico do patologista. Eu fiz um parto lá, tudo bem, eu pego a placenta, mando para o patologista, ele vai me dizer que tem um descolamento prematuro de placenta. Esse aqui é muito incomum, a gente não vê na prática clínica. O que nós vemos de verdade são esses 3 mencionados aqui, que são até os mais cobrados em prova de residência. Eu tenho o grau 1, que é o grau leve. A paciente tem um sangramento discreto e sem hipertonia uterina. Então, se eu não tenho hipertonia uterina, nós vamos ver que faz parte do mecanismo da doença. Eu não tenho sofrimento fetal, a paciente não tem muita complicação. Você tem uma leve suspeita e também pode ter esse diagnóstico confirmado através do histopatológico, mas não é aquele DPP clássico com hipertonia uterina. Você suspeita e depois confirma normalmente depois do parto. O grau 2, que é o chamado intermediário, é o DPP clássico, que nós temos um sangramento moderado, a paciente, vamos ver que o sangramento é vermelho escuro, e temos a clássica hipertonia uterina. Esse sim está associado muito ao sofrimento fetal, está associado àquela atonia uterina pós-parto, útero de Cuvelier, muita dor abdominal, é o DPP clássico. E aí temos depois do DPP clássico, o DPP tragédia, que é o grau 3, que é a forma grave, que nós temos sangramento importante,
com óbito fetal. Então, se o bebê faleceu, nós já partimos direto para o grau 3. Temos o 3A sem coagulopatia e o 3B com coagulopatia. E aí a tragédia para todo mundo. Morre o bebê e a paciente fica aqui em risco de vida. Então, seriam essas três formas, são as mais importantes, porque são as da prática, é que nós vimos durante o atendimento de uma paciente, e tem o do patologista, que não é lá a praia do obstetra, que é esse grau 0 assintomático. Então, lembre-se dessa classificação. E vamos entender por que isso acontece, o que leva a uma complicação materna e fetal no descolamento prematuro de placenta. Inicialmente, eu tenho uma hemorragia decidual. Nós temos esse sangramento aqui retroplacentário. Essa hemorragia vai resultar em um hematoma retroplacentário, como nós podemos ver aqui no nosso pequeno hematoma. Primeiramente, o que causa essa hemorragia decidual? Às vezes a gente não consegue identificar a causa, mas em 50% dos casos, nós vamos ver lá nos fatores de risco, nós temos hipertensão arterial. Então, a paciente que tem uma hipertensão arterial, vamos supor, ela era normotensa e tem uma pré-eclâmpsia e a pressão dela sobe muito rápido, os pequenos vasos que estão aqui trocando, fazendo as trocas materno-fetais, acabam rompendo. E eu tenho uma hemorragia dessa região da decídua, que é o local do endométrio, aonde está implantada a placenta. Então, a hipertensão resulta na ruptura de vasos da decídua, dessa área do endométrio. Essa ruptura resulta em hematoma retroplacentário, e esse hematoma retroplacentário começa a crescer. Ele vai crescendo porque o vasinho rompeu e começa a babar. E vai sangrando, sangrando, sangrando e vai aumentando. E se ele está aumentando, o que ele está fazendo com a placenta? Ele está empurrando a placenta para frente, ele está impedindo que a placenta faça trocas em toda a área que tem sangue. A placenta faz trocas encostado no endométrio. Eu tenho um hematoma ali que está empurrando a placenta para frente, a área de troca ali está diminuindo. Eu começo então a ter hipertonia uterina e contrações. Por que que eu tenho isso? Eu tenho o sangue, aquele hematoma, empurrando a placenta de um lado, e tenho também a placenta empurrando o hematoma para o outro. Esse sangue está sendo empurrado contra a parede do útero e começa a entrar. Ele começa a entrar no miométrio e começa a irritar o miométrio. O miométrio irritado começa a ter contrações, ele começa a ter hipertonia uterina autêntica. O sangue irrita o músculo e ele começa a contrair. A paciente pode ter um trabalho de parto rápido, ela pode ter a hipertonia uterina clássica que nós vimos no exame físico. Então, a hipertonia uterina é decorrente da irritação do miométrio a partir de entrada de sangue desse hematoma retroplacentário dentro do músculo do útero. Então, eu tenho muita hipertonia, muita contração, só que depois do parto eu tenho o contrário. Eu tenho hipotonia uterina, eu tenho o famoso útero de Courvellet. Veja aqui um útero pós-parto de uma paciente com descolamento prematuro de placenta. Veja que eu tenho várias manchas roxas aqui, eu tenho várias equimoses. Isso aqui é o sangue, esse hematoma que eu acabei de explicar para vocês que entra no miométrio, é isso daqui, ó, ele fica todo infiltrado no útero, e o útero vai contraindo, 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 fazendo hipertonia, fazendo trabalho de parto rápido, só que chega uma hora que ele cansa, né? Depois do parto, lembra que eu preciso daquela contração uterina fixa? Ele faz durante um certo tempo, só que ele cansa. Então, o útero fica cansado de tanto contrair e faz a hipotonia, a atonia uterina pós-parto, muito característica do DPP, que é o chamado útero de Courvellet, que pode levar até mesmo a histerectomia. A paciente pode perder o útero de tanto sangramento que ela faz por hipotonia uterina pós-parto. Então, seguindo ainda na nossa fisiopatologia, passando para as formas mais graves da doença, nós temos pelo próprio hematoma consumo de fatores de coagulação, o hematoma vai crescendo, aquele sangue tem que ser contido e o organismo materno começa a jogar fatores de coagulação para lá e começa a ser consumido, só que a torneira está aberta, né? O vasinho aqui da hemorragia decidual não foi consertado, o sangue continua babando, então continua consumindo fatores de coagulação. Eu vou diminuindo os fatores de coagulação da circulação materna, só que esse hematoma que está sendo empurrado contra a parede do útero, que está jogando sangue lá no miométrio, começa a forçar a entrada de tromboplastina na circulação materna. A tromboplastina vai ativar o sistema de coagulação. Então, eu tenho uma redução do sistema de coagulação e, ao mesmo tempo, tenho uma ativação dele mesmo. O que isso resulta?
coagulação intravascular disseminada. Em alguns lugares a paciente tem trombose, em outros lugares a paciente tem hemorragia. Então, essa é a sequência do DPP, essa sequência da fisiopatologia do descolamento prematuro de placenta, e eu consigo entender então por que o quadro clínico é tão ruim, por que é tão grave, tanto para o bebê, porque eu começo a perder áreas de troca materno-fetal aqui, então ele não consegue respirar dentro do útero, e eu consigo entender também por que é tão ruim para a mãe. Ela pode acabar perdendo o útero, pode ter CIVD, porque isso faz parte da fisiopatologia, de acordo com o crescimento desse hematoma retroplacentário. E quais seriam os fatores de risco, então, para o DPP? Nós temos que pensar em causas traumáticas e causas não traumáticas. Começando pelas causas traumáticas, por exemplo, a versão fetal externa, quando eu tenho um bebê pélvico, eu tento rodá-lo paracefálico para tentar fazer um parto vaginal, essa situação pode resultar em descolamento prematuro de placenta. Enquanto eu estou rodando o bebê no útero, ele pode ir lá empurrar um pouquinho essa placenta e ela acabar descolando. Uma retração uterina intensa, como por exemplo, a paciente que tem polidramnia e rompe a bolsa, aquela saída rápida de líquido acaba fazendo como se fosse um vácuo dentro do útero e puxa a placenta e ela acaba descolando antes do tempo, uma situação possível de descolamento prematuro de placenta. A miomatose uterina, o mioma pode ficar empurrando aquela placenta, aquela área onde a placenta está localizada, e esse empurrão constante pode favorecer a sua soltura ao descolamento antes do tempo. E o traumatismo abdominal é muito claro, não é mesmo? A paciente vai lá, bate de carro, tem um acidente automobilístico, bate com o abdômen no volante, pode soltar a placenta por motivos óbvios. Então, o trauma abdominal direto é a causa traumática mais associada ao descolamento prematuro de placenta, muito associado como por exemplo, acidente automobilístico. Então, quando eu tenho uma gestante que sofre um acidente de carro, eu tenho que pensar em descolamento prematuro de placenta. Essa tem que ser a minha ideia inicial. E temos as causas não traumáticas, aí entra o fator de risco mais importante de todos, que vocês não podem esquecer. Síndromes hipertensivas, seja hipertensão crônica, seja pré-eclâmpsia. Em torno de 50% dos casos de DPP, eu tenho uma paciente hipertensa, a hipertensão está envolvida no processo. Então lembre que é o principal fator associado. Isso vai te ajudar muito em questão de prova, porque isso faz diagnóstico diferencial com a placenta prévia, que não tem relação com a hipertensão arterial. Essa relação é tão importante que o DPP é chamado por alguns autores de forma hemorrágica da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia hemorrágica, o paciente faz hipertensão e começa a sangrar porque descolou a placenta. De tão comum que é essa associação. Então lembre-se que o principal fator associado, o principal de todos, são as síndromes hipertensivas, é a hipertensão crônica, é a pré-eclâmpsia durante a gestação. Tabagismo e a cocaína aumentam muito o risco de descolamento prematuro de placenta, provavelmente por dificuldade de oxigenação placentária. Essa isquemia placentária favorece o descolamento dessa placenta. Ruptura prematura das membranas e a coriomielite também favorece o descolamento prematuro. E a idade maior do que 35 anos favorece, não é muito bem explicado o motivo, mas nós sabemos que as pacientes com idade maior de 35 anos têm mais chance dessa complicação da gestação. E qual é o quadro clínico da paciente com descolamento prematuro de placenta? Nós vamos ver que o quadro clínico aqui é um pouco assustador, é uma coisa meio preocupante, você fica até meio tenso, mesmo lendo uma questãozinha de prova, porque o quadro é bastante negativo, você vê que tem muita coisa ruim acontecendo. Primeiramente, dor abdominal é muito característica, a paciente chega com muita dor abdominal, que é aquela irritação do miométrio, a paciente tem contração, tem peritonia uterina, isso resulta em dor abdominal, uma dor muito forte. Eu tenho sangramento vaginal escuro. O sangramento vaginal é caracteristicamente escuro porque é de sangue, aquele sangue coagulado, né? Tá aquele hematoma ali acumulando com vários fatores de coagulação. É um sangue coagulado, então é um sangue vaginal escuro. Agora, o que nós precisamos lembrar aqui, que eu tenho aqui, ó, por exemplo, um hematoma retroplacentário, a paciente vai ter aquele sangramento vaginal escuro, mas em torno de 20% dos casos, esse hematoma pode ficar contido aqui atrás da placenta. Então eu vou ter, na verdade, um DPP oculto. Então em 20% dos casos eu não tenho
exteriorização do sangramento. Cuidado com essa pegadinha de prova. Se tem um quadro clínico bastante característico do DPP, mas a paciente não sangra, eu tenho que continuar pensando nesse diagnóstico, porque em 20% dos casos eu não vou ter qualquer tipo de exteriorização. O sangue ficou acumulado aqui atrás da placenta. Eu tenho também o hemoâmnio. O hemoâmnio é quando tem entrada de sangue no líquido amniótico, e aí eu tenho esse líquido amniótico aqui todo avermelhado, e ele é muito comum também nas pacientes com DPP oculto. Então, lembre-se disso. Eu posso ter esse sangue avermelhado, só que muitas vezes a paciente tem a bolsa íntegra. Então, durante a avaliação, se você está na dúvida se é um DPP ou não, você pode, inclusive, fazer a amniotomia, que nós vamos ver que um dos benefícios da amniotomia é identificar o hemoâmnio, que é um sinal muito característico, que tem sangue entrando na cavidade uterina e sangue entrando no líquido amniótico. E temos a coagulopatia, que obviamente não é comum, mas é grave, e quando eu tenho coagulopatia não dá para pensar em outro diagnóstico numa paciente que está com sangramento vaginal, a não ser o descolamento prematuro de placenta. Então, se a paciente tem sinais de trombose em um lugar, sangramento em outro, o paciente está com sinais de CIVD, eu vou pensar nesse diagnóstico inicialmente. E no exame físico, o que eu vejo no exame físico da paciente com DPP? Hipertensão, já conversamos sobre isso. Principal fator associado, em 50% dos casos, seria a causa da ruptura daquela hemorragia lá, daquele vasinho da decídua, e que começa todo o processo resultando do DPP. Hipertonia uterina. Falou em hipertonia uterina numa paciente na segunda metade da gestação, você tem que pensar em DPP. Raramente não vai ser, você pode, por exemplo, ter uma taxistolia, o paciente vai contraindo em sequência, pode levar a uma hipertonia uterina, mas de um modo geral, falei hipertonia uterina, você não tem outro diagnóstico a pensar, a não ser DPP. Pode ter DPP sem hipertonia uterina? Pode, óbvio que pode. Nós já vimos que nos quadros mais leves, lá aquele grau 1, eu não preciso ter a hipertonia uterina. Agora, de um modo geral, eu tenho hipertonia uterina. Sim, eu tenho hipertonia uterina quase sempre no DPP, e as questões também fazem questão de colocar. Isso aqui vai mudar todo o seu raciocínio da questão. Falou em hipertonia uterina, você já está pensando em DPP, o que você vai fazer com essa paciente? Eu tenho o pulso paradoxal de Boeiro. Esse pulso significa que a paciente, apesar de um sangramento às vezes muito volumoso exteriorizado, ela não taquicardiza no início. Isso é comum no quadro inicial do DPP, a paciente acabou de chegar na maternidade, está sangrando muito e a frequência cardíaca dela é normal. Não é comum nos quadros mais arrastados. Então, é característico do descolamento prematuro de placenta, mas não é uma coisa que vai durar para sempre. Não é que a paciente vai ficar sangrando, sangrando, sangrando e a frequência cardíaca dela está normal. Não. A paciente, quando sangra muito, ela começa a fazer choque e começa a fazer taquicardia compensatória. Parto em alude. Esse parto é bastante característico do DPP. Como nós vimos, nós temos aquele estímulo à contração uterina pela entrada de sangue no miométrio. O miométrio começa a contrair, pode fazer a hipertonia uterina, mas também pode só estimular a contração. Só que estimula em grande quantidade. Então, o útero vai contraindo, contraindo, a paciente entra em trabalho de parto e o parto é muito rápido. É o chamado parto em alude do DPP. Uma evolução muito rápida desse processo. E nós temos sofrimento ou óbito fetal. Quando eu descolo mais de 50% da placenta, de um modo geral, eu tenho óbito fetal. Então, as questões que vão tentar botar um quadro clínico de DPP para vocês vão dizer que a paciente normalmente tem hipertensão arterial, ela tem hipertonia uterina e ela tem sofrimento fetal. Esses achados são muito característicos do DPP. Não vou pensar que é um quadro benigno, vou olhar para isso aqui e vou falar, pô, isso aqui está muito esquisito, coitado da criança, coitado da gestante. É um quadro de DPP, é um quadro bastante perigoso para todo mundo. E exame de imagem. Então, eu vou lá, eu examinei a paciente, admiti ela, eu vou pedir lá um ultrassom para ver o DPP, não é mesmo? De jeito nenhum. Você não vai fazer exame de imagem para uma paciente com DPP, porque o diagnóstico do DPP, ele é um diagnóstico clínico. Chegou a paciente, como acabei de falar, hipertensão, hipertonia e sofrimento fetal com sangramento na segunda metade da gestação, acabou, eu já tenho meu diagnóstico na mão. Não precisa, pô, não dá para fazer um ultrassom rapidinho? Não dá para fazer ultrassom rapidinho. Nós vamos ver que daqui a pouco, que a conduta é resolver a situação da forma mais rápida possível, principalmente se o bebê estiver vivo, o parto tem que ser imediato. Então,
o diagnóstico é clínico, não inventem de fazer exame de imagem, por dois motivos. Um, eu acabei de falar, tem que ter uma conduta rápida, principalmente se o bebê estiver vivo. E o segundo, os exames de imagem, principalmente a ultrassonografia, é muito ruim para ver o DPP. Aquele hematoma não é facilmente visualizado, ele tem uma imagem muito similar à da placenta. Então você pode olhar, achar que está tudo bonitinho ali, na verdade tem um hematoma crescendo na sua cara. Então, é ruim porque você perde tempo, é ruim porque você não vê direito. Então esqueça o exame de imagem na paciente com DPP. O diagnóstico é totalmente clínico. E as questões exploram essa abordagem clínica da paciente com DPP. Olha só, eu tenho aqui essa paciente de 38 anos, na terceira gestação, com 35 semanas de gestação, é atendida com queixa de perda de líquido há 2 horas e dor abdominal intensa. Então, ela tem uma dor abdominal intensa, durante o pré-natal teve um diagnóstico de polidramenia e rompeu a bolsa. Nós vimos que essa retração uterina súbita, com a paciente com polidramenia que rompe a bolsa, pode resultar no descolamento prematuro de placenta, é um fator de risco. Ela tem a pressão de 140 por 90, então dor abdominal e hipertensão. Batimento cardíaco fetal normal, tônus uterino aumentado, ou seja, ela não falou hipertonia uterina, mas falou em tônus uterino aumentado. Saída de líquido claro pela vagina, mesclado aqui, olha, com discreta quantidade de sangue escuro. Resumindo aqui, vamos olhar para essa questão. Tem a paciente que ela está hipertensa, ela tem um fator de risco importante para descolamento prematuro de placenta, tinha polidramenia, rompeu a bolsa, ela tem tônus aumentado e ela tem sangue vermelho escuro, sangue do coágulo, gente. Isso aqui, pô, um quadro clássico de DPP. E a questão pergunta, considerando a principal hipótese diagnóstica, DPP, muito claro, né? O método de escolha para o diagnóstico deve ser, e aí coloca ali, ó, para derrubar todo mundo, ultrassonografia, ótimo, Doppler fluxometria, dizem que esse exame é muito bom, resolve muita coisa na obstetrícia, né? Pô, cardiotocografia, vamos tentar identificar o sofrimento fetal? De jeito nenhum. O meu diagnóstico no DPP é clínico, esquece o resto. Você fez o diagnóstico, acabou, não precisa pedir mais nada. Você pode tentar fazer uma ultrassonografia se você não tiver certeza no seu diagnóstico. Se você quiser fazer um diagnóstico diferencial, está lá em dúvida, pode ser, não pode não ser, aí beleza, você vai lá e faz uma ultrassonografia. Será que é uma placenta prévia, não está um quadro clínico clássico, não tem hipertonia? Aí tudo bem, você pode lançar a mão quando você não tem certeza. Agora, o diagnóstico, se você faz um diagnóstico clínico, o diagnóstico está fechado e eu não preciso de mais nada para essa paciente. Os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, na verdade, são importantes para o acompanhamento da paciente com o DPP. Não é para o diagnóstico ali, é mais para o acompanhamento da paciente. Eu vou fazer hemograma e plaquetometria, vou ver se a paciente está muito anêmica. Se a paciente está fazendo CIVD, eu vou ter uma plaquetometria baixa, vai estar consumindo essas plaquetas. Tipagem sanguínea que ela pode receber sangue, pode precisar de hemotransfusão. Coagulograma, mais uma vez pensando aqui no CIVD dessa paciente, complicação rara, mais grave dessa doença. E eu tenho que pedir uma rotina de doença hipertensiva, pensar lá na pré-eclâmpsia. Obviamente, mais para os pacientes que estão hipertensas, mas como é muito comum, eu não posso excluir essa possibilidade diagnóstica. Então, eu tenho que avaliar a creatinina dessa paciente, tenho que pedir um ácido úrico que fala a favor de pré-eclâmpsia, eu tenho que pedir LDH, tem que pedir TGO e TGP, pensando numa síndrome HELP. Então, eu tenho que fazer uma rotina hipertensiva para essa paciente, pensando na paciente que pode estar desenvolvendo uma doença hipertensiva, pode estar desenvolvendo uma pré-eclâmpsia. O que pode ter de pegadinha, e por isso que a gente recomenda, até de uma forma mais um pouco ampliada, essa rotina de pré-eclâmpsia. A paciente que estava inicialmente hipertensa e só começa a sangrar muito, ela começa a ficar hipotensa por causa do sangramento. Então pode ser que quando ela chega na maternidade normotensa, na verdade o processo se iniciou pela hipertensão, e quando ela chegou, o processo já mudou, porque ela sangrou muito. Então, muitos autores recomendam uma rotina para a doença hipertensiva para todas as pacientes, outros apenas para os pacientes hipertensos, mas não vai custar nada, né, avaliar uma função renal, uma função hepática dessas pacientes, considerando a possibilidade de gravidade do caso. Se eu não tenho aqui um coagulograma, o meu laboratório é muito ruim, eu estou lá no meio do interior do país e eu não tenho um acesso a um resultado tão rápido assim, eu posso fazer um teste de Wiener. Esse teste de Wiener vai avaliar a capacidade de formação de coágulo dessa paciente. É um teste simples, eu pego um tubo de ensaio,
colho o sangue e deixo o tubo de ensaio parado lá. Eu tenho vários sinais aqui do teste de Wiener, mas os dois extremos é os que devem ser lembrados. Se eu tenho um coágulo que é formado em 5 a 10 minutos e fica firme por 15 minutos, eu não tenho qualquer distúrbio da coagulação e eu fico tranquilo com essa paciente, mesmo sem ter um coagulograma na mão. Agora, se não forma coágulo algum, em 10 minutos eu tenho uma hipofibrinogenemia grave para essa paciente. Então, talvez seja até melhor transferir a paciente para uma unidade com mais recursos. Eu tenho ainda a possibilidade de formar um coágulo que não fique estável por 1 hora ou não formar um coágulo que é um pouco instável, que seria o meio desse teste de Wiener, mas o importante é lembrar os dois extremos, que são os mais cobrados de um modo geral. Então lembre-se que eu posso, mesmo não tendo um coagulograma, avaliar se essa paciente está fazendo um distúrbio da coagulação grave em relação ao DPP. E qual é a conduta? Nós já vimos que o DPP não é legal, agride a mãe, agride o feto, está todo mundo ali meio esquisito, pode ter problemas para os dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma conduta sempre agressiva, dependendo da vitalidade fetal. Isso é fundamental. A conduta no DPP, ela depende se o bebê está vivo ou se o bebê está morto. Se o feto está vivo, de um modo geral, quase sempre eu vou fazer a cesariana. Meu objetivo é salvar esse bebê o mais rápido possível. Então, está vivo, vai para a cesariana. Agora, se o feto está morto, a minha tendência é o parto vaginal. Não tem por que eu submeter essa paciente a uma cirurgia, já que o feto já morreu. Eu vou acompanhar um parto vaginal para essa paciente para tentar resolver o problema com menor intervenção, com menor morbidade possível para essa paciente. No entanto, não é tão simples assim. Esse é o raciocínio básico. Feto está vivo, vamos fazer o parto. Feto está morto, vamos fazer o parto por via vaginal. Agora, se o feto está vivo e o parto é iminente, o que é parto iminente? Já estou vendo o cabelinho do bebê do lado de fora. Ele já está quase nascendo. Não adianta eu tentar fazer cesariana, vai dar mais trabalho, vai demorar mais para chegar o anestesista, bloquear a paciente, abrir a barriga do paciente. Não, isso daí vai demorar muito. Se o parto é iminente, o bebê está quase nascendo, aí eu vou partir para o parto vaginal. Aí eu não vou fazer a cesariana, mas é só quando o parto é iminente. Ah, Guilherme, mas está lá com 6 centímetros. 6 centímetros não é parto iminente, está longe. Vamos lembrar que principalmente a paciente multípara, primípara, eu tenho uma evolução do trabalho de parto de 1 centímetro por hora. Então, 6 centímetros, eu vou ficar 4 horas esperando. A placenta descolando ali, sinal de sofrimento fetal. Deus me livre, não vou fazer isso. Só se o parto for iminente. Então, tem que fazer o parto vaginal só se já estiver quase nascendo. Então, pense, se for mais rápido o parto vaginal do que chamar o anestesista, eu vou para o parto vaginal. Posso, por exemplo, aplicar um fórceps para abreviar o período expulsivo. Então, é isso. Parto com feto vivo, eu vou pensar na cesariana de um modo geral. Só que, se for mais rápido o parto vaginal, aí eu vou optar pelo parto vaginal. No raciocínio análogo, se eu tenho um feto morto, só que o parto é não iminente, aí está muito longe, o colo está fechado, eu vou ter que induzir esse trabalho de parto, colocar lá o meu misoprostol, o colo não está evoluindo nada esse trabalho de parto. Aí não dá também para essa paciente ficar lá com aquele coágulo crescendo, com a tromboplastina entrando na circulação dela, aumentando o risco de CVD. Aí não vale a pena. Aí eu vou aceitar a morbidade da cesariana para essa paciente com feto morto, porque está muito longe do parto. Mas aí também eu vou ter que pensar que é um parto que eu não tenho previsão de acontecer nas próximas horas. Então, aí eu vou partir para cesariana. Então, no feto morto, de um modo geral, eu vou tentar o parto vaginal, principalmente aquela paciente que já chega em trabalho de parto, que já tem um certo grau de dilatação. Essa paciente eu vou acompanhar no parto vaginal, mas se o parto estiver muito ruim, eu vou ter que estimular o trabalho de parto, aí eu vou aceitar e vou fazer a cesariana para ela. Esse é o raciocínio básico na conduta no DPP. Só que eu tenho uma outra coisa muito importante do DPP, que é a amniotomia. E essa amniotomia, olha quanta vantagem ela tem, praticamente uma página inteira da apostila só de vantagem da amniotomia no DPP. Ela serve tanto para o parto vaginal
quanto para o parto cesáreo. Preste atenção nisso. Então, mesmo que você opte pelo parto cesáreo, você pode até fazer a amniotomia. Agora, se você optou pelo parto vaginal, você tem que fazer a amniotomia. É obrigatório fazer a amniotomia. Por quê? Pô, Guilherme, é tão bom assim? Olha quanta coisa boa acontece. Reduz a pressão na cave inferior, ou seja, aumenta a pré-carga dessa paciente, aumenta o retorno venoso dessa paciente, dificulta a ampliação, descolamento, o nosso medo do neodescolamento ir aumentando e complicar mais tanto o bebê quanto o feto. A amniotomia diminui, dificulta essa ampliação, descolamento, melhora a hipertonia. Se eu estou dificultando a ampliação de descolamento, eu estou impedindo que entre mais sangue no músculo, então vou melhorar a hipertonia. Pode inclusive coordenar as contrações. Então, quando tem aquela paciente com feto morto, que eu estou acompanhando o trabalho de parto lá, o trabalho de parto está meio esquisito, eu posso fazer a amniotomia para coordenar essas contrações uterinas. Se eu estou na dúvida, a paciente não tem uma hipertonia muito clássica, mas eu tenho um achado bastante característico, a paciente tem uma hipertensão, um tônus um pouco discreto, uma taxistolia, alguma coisa que possa me sugerir um descolamento prematuro de placenta, eu posso romper a bolsa para identificar o hemoâmnio e ter uma informação melhor sobre esse diagnóstico. Vai diminuir a pressão interuterina, mais uma vez, impedindo a entrada de sangue no miométrio, impedindo que essa paciente tenha um risco maior de CIVD. Diminui o risco de coagulopatia, acabei de falar. Diminui a pressão intrauterina, diminui a pressão do sangue para dentro da camada miometrial, diminui o risco de coagulopatia e induz e acelera o trabalho de parto. Então vejam que se eu vou fazer um parto vaginal, eu tenho que fazer a amniotomia. Eu não tenho outra opção, tem que fazer. Mas ela serve também, por exemplo, diminuir o risco de coagulopatia. Então, mesmo que eu opte em fazer a cesariana, eu posso fazer até chegar o anestesista ali, vamos botar a paciente na sala, essa meia hora aí que a paciente vai ser operada, eu estou tendo benefício para ela também, mesmo que eu tenha decidido pela cesariana. Então, a amniotomia ela é muito boa no DPP em vários sentidos e, como sempre, ela é cobrada em prova. Olha, uma primigesta de 37 semanas de gravidez, trazida ao pronto-socorro, referindo dor abdominal e sangramento vaginal a 30 minutos. Ao exame físico, eu tenho a pressão arterial de 90/60. Então, na verdade, a paciente está mais hipotensa do que hipertensa. Só que ela tem palpação abdominal de útero hipertônico. Então, é aquilo que eu falei, a paciente poderia estar hipertensa antes, começou a sangrar muito, e aí ela vai para o lado da hipotensão. Batimentos cardíacos fetais 100 batimentos por minuto, menor do que 110, gente, tem um sofrimento fetal. Hipertonia uterina, dor abdominal, sangramento vaginal e sofrimento fetal. Não tem outra hipótese diagnóstica, isso aqui é um DPP. Sangramento escuro pelo orifício externo do colo uterino, só faltou a questão colocar. Tem um diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, qual é a melhor conduta? Porque não tem nem outra hipótese diagnóstica, não é mesmo? E qual vai ser a conduta? Aqui temos as outras opções, temos aqui placenta prévia. Nós vamos ver que não tem esse quadro tão agressivo assim, não tem sofrimento fetal tão importante, não tem hipertonia uterina. A ruptura uterina, nós vamos ver que normalmente está associada a um parto obstruído, a paciente com cesariana anterior. Não é isso que estava acontecendo ali. Eu tenho descolamento prematuro de placenta clássico. A questão é, vamos fazer a cesariana para essa paciente ou indução de trabalho de parto e realização de fórceps de alívio. Voltando aqui para a nossa questão, olha, nós temos aqui o bebê com sofrimento fetal, feto vivo. Opa, feto vivo, eu, de um modo geral, vou tender a fazer a cesariana, exceto se o bebê estiver quase nascendo. Só que eu tenho aqui, ó, colo grosso, pérvio para 3 centímetros, gente. Quanto tempo vai demorar para esse trabalho de parto evoluir, para esse bebê nascer? Será que ele vai estar vivo até lá? Não tem nenhuma vantagem em eu ficar esperando, induzindo trabalho de parto com o bebê vivo no DPP. Essa paciente tem que ir para cesariana. Só que aqui, ó, veja que a questão coloca na resposta amniotomia. Eu tenho o benefício da amniotomia mesmo se eu decidir pela cesariana. Se fosse um feto morto que eu vou fazer um parto vaginal, eu tenho que fazer. Na cesariana é bom, tem benefício sim, e vez ou outra uma questão acaba cobrando, como foi colocado aqui. Então, essa é a conduta no DPP, você tem que raciocinar pela vitalidade fetal, mas não pode esquecer a gestante vai sofrer também. Eu tenho que pensar principalmente no risco de coagulopatia e tenho que pensar depois do parto. Nós vimos lá na fisiopatologia que ela faz hipertonia antes e hipotonia depois. Então, depois do parto eu tenho que olhar para ela também, que ela pode sangrar e sangrar bastante, até mesmo correndo o risco de perder esse útero. Então, isso aqui é o que nós vemos no descolamento prematuro de placenta.
Complicações, nós temos choque hipovolêmico, como nós já discutimos, a paciente pode sangrar bastante e ter essa hipotensão. Insuficiência renal aguda, a paciente que faz o choque hipovolêmico, obviamente, pode fazer uma insuficiência renal pré-renal. Necrose hipofisária, ela de um modo geral não cai na prova de obstetrícia, cai muito na prova de ginecologia. Só que lá na prova de ginecologia eu tenho uma paciente com uma amenorreia secundária, a paciente menstruava normalmente, teve um filho, só que ela teve uma complicação hemorrágica na gravidez, um descolamento prematuro de placenta, e ela não conseguiu amamentar, e ela ficou em amenorreia secundária. É o quadro da síndrome de Sheehan, que é a necrose hipofisária que ocorre no parto quando a paciente faz uma instabilidade hemodinâmica. Essa necrose hipofisária impede que a paciente amamente, impede que ela menstrue novamente. Então, eu tenho uma necrose hipofisária que é uma complicação muito associada ao DPP. Coagulação intravascular disseminada já foi muito discutida aqui. E o útero de Cuvelé, nós vimos na fisiopatologia que contrai primeiro, faz hipertonia, e depois do parto eu tenho a atonia uterina. Isso pode levar até a uma atonia uterina com muito sangramento e até mesmo a histerectomia para essa paciente.